Uma parada que eu sei que acontece em relação com a Daniela Sarjeta é que eu gero bugs semióticos, né? Isso eu tenho consciência. Não só semiótico, né? Eu acho que as minhas ideias também. Agora falando sério, eu tenho impressão que eu sou meio estranho. Não, mas é sério, pô. Eu tenho impressão que eu sou meio estranho. Porque o que acontece, né? Eu sou um cara que me identifico como de esquerda, eu me identifico enquanto de esquerda. Falo uma série de esquerdices aqui, mas ao mesmo tempo eu falo umas paradas que eu acho que a galera que é de esquerda fica muito chocada. Não é à toa que deve haver uma galera de direita acompanhar. Aí a galera fica chocada. E eu acho que tem a ver, não pelo fato de eu. Tem gente que vai dizer, porque tu é esquerdista moderado. Que moderado? Nada, eu sou um maluco. Eu acho que a questão é outra. É que eu acho que meu itinerário filosófico e tal, ele é muito diferente da maioria dos esquerdistas brasileiros. Eu acho que é isso que gera um estranhamento. Eu acho que é isso que deixa o pessoal. Eu acho que é isso que dá uma bugada. Sabe, assim, então, tipo, vocês vão botar num canal aí de qualquer esquerdista, eles vão, porque Marx isso, Marx aquilo, o meu é Nietzsche, é isso, Nietzsche é aquilo, entende? Eu acho que isso acaba fazendo com que o pessoal estranhe, por exemplo, uma coisa que eu nem me dei conta, saiu recentemente o corte lá, que eu tava simulando a briga com o João Carvalho, e eu termino o vídeo recomendando Sloterdijk, que é um filósofo de direita, que eu acho do caralho. Então, assim, pra galera que é marxista, Nietzsche também. Nietzsche é extrema direita, né? Segundo muitos marxistas. Então, assim, eu sou o cara que digo que sou de esquerda, lendo um monte de gente que eles identificam como de direita. Alguns de fato são. Eu sou esquerda aristocrática, sei lá. O que vocês estão falando aí? Esquerda é a Simone aqui. É esquerda aristocrática. Então, em resumo, eu sei que eu sou estranho. E eu sei que politicamente eu sou estranho. Esses dias, eu fiz um print nisso. Eu tava na TV e tal, eu não consegui fazer o print da conversa inteira. Mas eu não vou dizer que canal foi, tá? Mas é desses canal anti-lacração, cultura woke e tal. Teve esse papo lá, alguém me falou pra mim, Link, vai ver os comentários do vídeo e tal. Só olha o comentário. Era um vídeo que não tinha nada a ver comigo. Eram uns vídeos anti-lacração, anti-cultura woke. E eles estavam falando mal de vários youtubers, assim. O pessoal nos comentários entrou numa pera ali de, porque o PH Santos é um lacrador safado, o pessoal do canal Piuí é tudo lacrador também, não sei o quê. Aí alguém falou assim, pô, e aquele quadrinho da Sarjeta? Aí o cara escreveu assim, era um cara que era desse canal ali, né, que fazia parte, que gostava daquele canal. Então, um cara de direita, assim. O cara falou assim, esse ainda não decifrei, porque ele é muito estranho. Parece que cada vídeo ele joga uma moeda pra cima e ele escolhe a sua posição política. Esse vídeo eu vou fazer de direita. Esse vídeo eu vou fazer de esquerda. E esse foi de esquerda também. Ih, duas de esquerda seguido. Três de esquerda. Vamos lá, agora é de direita. Direita, vou falar. Mas eu achei engraçado que na cabeça do cara eu buguei ele, cara. Eu dei tela azul no cara, brother. Eu não consigo decifrar esse cara. Não consigo. Lacrador bipolar. É o Duas Caras, porra. É o Duas Caras. Mas não é, não é. Na verdade, quem acompanha o canal bastante vai ver que eu sou bastante coerente nas coisas que eu falo. Eu falo as mesmas coisas há muito tempo, na verdade. Só que eu acho que gera um estranhamento. Eu concordo, eu reconheço que gera esse estranhamento. Lavrador sazonal. Lacrador sazonal. Esquerda de Schrödinger. É que também tem várias coisas, assim, que eu acho, falando sério, que eu acho que gera estranhamento. Por exemplo, eu nunca endossei esse papo de lugar de fala e tal. Quando a esquerda embarcou nisso, eu não subi no barco. Quando começou essa onda, porque o lugar de fala é isso, lugar de fala aquilo, eu falei, vocês não contem comigo, eu não vou virar direitista por causa disso, aliás, eu vou continuar onde eu estou, mas vocês estão embarcando nessas pira aí, vocês estão importando umas maluquices que estão vindo lá da esquerda americana, fiquem vocês aí, eu não vou. E aí o fato dessa galera ter ido e eu não ter, de eu não ter embarcado nessa, eu acho que faz com que eu também fique meio esquisito pra muita gente, né? Esquerda americana, eu te falo esquerda americana com muita licença poética. Não é isentão, pô. Não, eu falei isso, não vou. Acho essa noção de lugar de fala delirante. Sempre falei, acho a ideia de lugar de fala delirante. Não é a ideia principal lá, que surgiu com esse Spivak, blá blá blá. Não, tô falando do que virou nas redes sociais, isso. Virou um delírio. Por isso que eu falo, aí o pessoal fica chocado quando eu falo em RPG das minorias, virou RPG das minorias, cara. Sério, nossa, que coisa mais maluca. A coisa foi ficando tão delirante que eu lembro de uma vez que eu participei de uma banca, eu já contei essa história aqui. Eu participei de uma banca de mestrado e um professor puxou a orelha do aluno ali que estava defendendo a sua dissertação, porque na apresentação ele falou em desmembrar, e isso seria capacitismo. Pelo amor de Deus, cara. Agora o cara tava assim, não porque o aluno, né? O aluno, não porque eu vou desmembrar isso aqui para não sei o que, para desenvolver. Não pode falar desmembrar, porque isso é capacitismo. Não. Eu tive uma crise de riso involuntária, eu não conseguia parar de rir. Foi foda, foi uma vergonha. Aquela banca foi uma vergonha. Eu comecei a rir, cara. Sorte que era pandemia, aí eu só desliguei a câmera. Eu comecei a rir, cara. Não é possível. O cara tá dizendo que desmembrar é porque se o pessoa usa a palavra desmembrar. Esse mesmo cara depois implicou que não podia falar esclarecer. Não, eu vou esclarecer isso melhor. Não pode. Isso é racismo, falar esclarecer. Meu Deus. Meu Deus. Como se a noção de luz e trevas fosse um conceito racial. Meu Deus do céu, cara. O comentário do Sérgio, que o Sérgio é um cretino. Pô, maior mancada desse professor. Não pode falar desmembrar, ele responde, que mancada.
Puta que pariu. Não vai ser todo mundo vai pegar essa, não. Mas assim, se o cara era branco, era branco que fazia dread. Era branco de dread. O cara que largou essa. Ah, brother, terrível. Terrível, terrível, terrível. Então, assim, falando sério, eu não colei nessas coisas, assim, cara. Não colei. Eu sempre achei isso um delírio. Inclusive, até mesmo a maneira como muitas vezes o debate racial foi conduzido no Brasil, eu acho que... Hoje eu vejo que o movimento negro, quer dizer, o movimento negro é vasto, né? Com muitas frentes, né? Eu vejo que tem uma parte do movimento negro hoje que amadureceu nesse processo, né? Já tem uma outra parte que ainda eu acho que segue meio aferroada a ideias que se mostraram muito pouco eficientes, né? Porque, por exemplo, no Brasil, se a gente não entende o Brasil... Eu quero dizer assim, tipo, às vezes a gente pega certos modelos teóricos dos Estados Unidos e aplica no Brasil, sendo que, por exemplo, a escravidão, a miscigenação, todas essas coisas foram muito diferentes no Brasil do que nos Estados Unidos. E a gente pega o mesmo modelo teórico e aplica, é óbvio que não vai dar certo, é óbvio que vai dar problema, e é óbvio que vai ter vários pontos de tensão. Então a gente tem que adaptar a teoria, a gente tem que considerar ela dentro da realidade brasileira, que no Brasil há racismo, óbvio que há racismo pra caralho no Brasil. Mas é preciso entender que esse mesmo racismo brasileiro, ele tem muitas formas de manifestação que são muito diferentes da dos Estados Unidos. Não é nem a questão de mais ou menos violento, mais ou menos, não é, mas é diferente, Assim, a maior prova que é diferente é que nos Estados Unidos racismo é uma questão de linhagem, no Brasil é uma questão de cor. Isso já mostra que, assim, tu pega o modelo deles lá e tu tasca aqui, já bagunça tudo, não tem como. Por isso que o brasileiro, não, porque brasileiro é latino, né? Mas, por exemplo, mesmo um americano que tu olha pra ele e fala, cara, esse cara é branco, mas é sabido que o avô dele é negro, ele é uma pessoa de cor. Por quê? Porque a linhagem não é pura, vamos dizer assim, né? Não é puramente branca, na linhagem não é pura. Então, assim, não importa. Já que no Brasil, uma vez que todos nós somos miscigenados, esse papo de linhagem não tem aqui. Aqui a gente pratica o racismo pela cor. Por isso que tem muito branco no Brasil que depois não entende porque ele é tratado como pessoa de cor, e é o termo que se usa lá, eles usam, né? De pessoa de cor nos Estados Unidos, na Europa, porque o racismo deles é um racismo de linhagem, não é o nosso. O nosso é só de cor. Aqui o galera nasce com um pouquinho mais, por acaso nasce com a pele um pouco mais clara, se acha o branco, se acha o europeu, se acha nada a ver. Sim, a Anna Taylor-Joy, porra, Anna Taylor-Joy, galera. A Anna Taylor-Joy é considerada uma pessoa de cor pelos americanos, tá? Eu vou pegar aqui a Anna Taylor-Joy. Essa coisa aqui branca feito papel, esta mulher aqui, uma foto grande dela aqui, pra quem não tá lembrando de quem que eu tô falando. É que eu também tô arranjando pretexto, que eu acho ela uma gatinha, eu quero ficar vendo ela. Isto é uma mulher de cor para um estadunidense. Era uma mulher de cor. A gambita da rainha. Por quê? Porque eu não sei agora, o pai dela, o vô dela é negro, tem uma parada aí no meio que eu não sei. A noção racial dos Estados Unidos é uma noção de linhagem. É porque ela é latina, não é que o pai, é a família argentina, né, e tal, tem uma coisa assim. Então, assim, só para concluir o raciocínio, aqui no Brasil, como a gente já, por sua vez, o nosso racismo ele é muito orientado por cor de pele, as relações raciais, elas são muito mais... Elas são de outro tipo. Daí que tu tem aquela violência que tenta se escamotear da própria violência. Eu lembro que uma vez a Camila Pitanga já em alguns momentos, eu acho que mais de uma vez, ela já participou dessa polêmica. Uma vez eu vi uma entrevista com ela dizendo assim, eu sou uma mulher negra. Vamos, já que eu mostrei a Anna Taylor-Joy, vamos mostrar agora a Camila Pitanga. Hoje é o desfile eu dou exemplos super inteligentes pegando mulheres lindíssimas, né? Aqui a gente tem esse talento. Camila Pitanga. Ela fala abertamente, eu sou uma mulher negra. A Camila Pitanga já deu várias entrevistas. Eu lembro que eu era mais novo, eu ia falar guri, né? Pô, aí tá tirando ela pra velha, coitada. Mas eu era mais jovem, e eu lembro que me marcou muito uma entrevista dela, em que ela falava assim, o quanto que era chato ela dizer, eu sou uma mulher negra, e alguém dizia assim, que isso, tu nem é tão pretinha assim. Como se fosse uma coisa assim, não te desvaloriza desse jeito, dizendo que é negra. Que isso, não, olha só. Tu é mulatinha, tu é moreninha. Esse exemplo da Camila Pitanga, eu vi recentemente que ela mais uma vez ficou incomodada por não ser reconhecida como negra. Esse exemplo da Camila Pitanga ilustra bem o quanto que a questão racial no Brasil, ela passa muito pela ideia de colorismo, né? Quanto mais retinto você é, mais a sua negritude é escancarada. Mas se você tá ali naquele lugar que muitos brasileiros estão, alguns agora falam em parditude ou coisa que seja, quando você tá naquele lugar ali, a disputa sobre a racialidade, ela é muito maior. Veja, isso nos Estados Unidos não existe, cara. Tá entendendo? Por isso que eu falo de não pegar modelos teóricos. Isso lá não é assim. Outra coisa, até dentro do Brasil, tá? Se eu posso falar que eu conversei o Max aqui, que é um dos editores do canal. O Max é de Belém do Pará. O Max não é considerado em Belém um homem negro. Em Santa Catarina, ele certamente seria considerado um homem negro. Então, assim, também, até do ponto de vista regional, você tem esse problema no caso do Brasil. Aí o pessoal pega um modelo americano, porque isso é uma coisa doida. Nos Estados Unidos, eles fizeram um apartheid, galera. A gente aqui fez o exato oposto. A gente aqui botou todo mundo pra trepar. E não é por uma questão só de democracia, é porque você acreditava que quanto mais tu
colocasse pessoas negras pra transar com pessoas brancas, tu clareava a pele. Enquanto que lá a coisa foi não mistura, aqui foi mistura, pelo amor de Deus. Ambos sendo racistas, ok? Ambos sendo racistas, mas com lógicas completamente diferentes. Aqui foi a ideia de Louis. Tem aquele quadro famoso, porra, como é que é o nome daquele quadro que a gente vê as gerações ficando brancas? Me ajude. Não tô lembrando. Quadro de 1895, olha. 1895, pra vocês terem uma noção que ano foi esse, é o ano que surge o cinema. Olha esse quadro aqui, ó. Isso aqui é um exemplo típico disso. Você tem a avó, a típica imagem desse arquétipo da preta velha do Brasil. Aí você tem a filha, que já é mais clara. A mãe é negra retinta, a filha já seria chamada na época de mulata. Aí, ou seja, ela já era filha, provavelmente um homem branco. Aí aqui do lado tem um companheiro, mó cara de italianinho, ou qualquer coisa que fosse. E aí o bebezinho sai branco, sai bem branquinho. Esse marido tá meio lá, hein? Cara de colono, né? E aí aqui tá a mãe com as mãos estendidas pro alto, do tipo, graças a Deus, o netinho saiu branco. Ou seja, um trabalho de 3 gerações conseguiu esbranquiçar as crianças. Esse quadro aqui é muito famoso por representar isso. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. Esse quadro não existiria lá. Esse quadro é impossível de existir lá. Esse quadro, sequer um americano médio não vai nem entender esse quadro aqui. Ele vai olhar e vai dizer assim, tá, mas não muda a raça só porque agora você tem a pele branca. Porque lá a lógica é de linhagem. Eles vão olhar e dizer, mas não faz sentido. É redenção, né? A lógica de redenção. Tem a ver com o filho do Noé. Então, enfim, deu essa volta só pra falar sobre esses estranhamentos que eu acho que a galera, às vezes, sente, é porque quando esse debate sobre lugar de fala, toda essa questão hoje reduzida ao termo identitarismo, que é um termo que eu não gosto muito, acho muito pobre, mas enfim, todo esse debate, ele veio muito pré-fabricado pelos debates dos Estados Unidos. E eu sempre olhei pra isso e falei, galera, olha só, não rola pra nós isso. Desse jeito não rola. É óbvio que o Brasil tem racismo, mas a gente simplesmente importar um jeito que os americanos encontraram de combater o racismo, pra nós não faz sentido. E aí eu acho que é isso que a galera estranha em mim, assim, quando eu critico um monte de coisa que o pessoal vai dizer, mas você de esquerda criticando isso, mas justamente por eu me identificar como esquerda, que eu critico. Michael Jackson nunca foi considerado branco. Michael Jackson é considerado branco no Brasil. O Michael Jackson nunca foi considerado branco nos Estados Unidos. No Brasil era uma piada constante, né? Eu lembro que eu era criança e eu escutava essa piada. O único preto que conseguiu ficar branco, não sei o que, falava essas piadas em cima do Michael Jackson. Só dizendo, mas o Michael Jackson nunca foi branco. Mas no Brasil se falava, na época no Brasil se falava que o Michael Jackson era branco. Se falava, repito, era uma piada. Outra coisa, só porque a gente tá nesse assunto, é que esse assunto me pega. Outra coisa, eu vou puxar os números de cabeça, tá? Podem estar ligeiramente equivocados. Me ajudem aqui se alguém tem esses números mais na ponta da língua. Mas, por exemplo, outra coisa, que eu já cansei de falar aqui, mas eu vou repetir. Meritocracia, o discurso de meritocracia que existe no Brasil vem da escravidão, cara. Vem da escravidão. Porque olha só, nos Estados Unidos, se eu não me engano, 15% da população eram de negros escravizados. Em torno, acho que de uns 15%. Relativamente não era tanta gente. Relativamente não era tanta gente. No Brasil, eram 50%. Era metade da população. Era mais da metade, eu acho. 50 e poucos por cento. Claro que isso, né, não tinha censo tal qual como é hoje, então tem muito de especulação, etc. nisso. Mas o fato é que, proporcionalmente, o número de pessoas negras nos Estados Unidos, perante os brancos, era pequeno. Era pequeno. Já no Brasil, era imenso. Aí, por causa disso, enquanto que lá a solução deles foi criar um apartheid e segregar, o que era relativamente fácil de fazer, porque era uma minoria, no caso do Brasil, a solução foi criar plano de carreira. Porque, como eles eram a maioria, a metade, eles podiam tomar o poder muito fácil, cara. Não era muito difícil. Basta ver o Quilombo, que durou mais de um século. O Quilombo de Palmares. Então aqui a gente criou plano de carreira. O Brasil tinha plano de carreira. Falando sério, parece bizarro dizer isso, mas o Brasil tinha plano de carreira para escravo. Aí como é que você fazia plano de carreira para o escravo? Bom, se você se comporta mal, você fica acorrentado, você sofre castigo físico. Começa a comportar melhor, aí já não tem corrente, não tem nada. Consegue até, te deixa até tu procriar, te deixamos pegar uma esposa. Se comportou ainda melhorzinho, sai da senzala, vai para casa grande. Já começa a dormir melhor, ou às vezes não dorme, não, acho que não dormia na casa grande, mas pelo menos durante o dia circulava lá, tinha acesso a cômodos melhores, não sofria tanto. Nessa escala de carreira, o supra-sumo era a alforria, no tanto que você tem grandes intelectuais do século XIX que são homens negros. Numa época que tinha escravidão pra caralho, tu tinha homens negros livres que eram intelectuais. Aí usava essa meia dúzia de homens negros alforriados, tu usava como exemplo essa meia dúzia pra dizer pros outros, te esforça, te dedica, que um dia você chega lá, trabalha enquanto os outros dormem, que um dia
você chega lá. Enfim, tem alguma imprecisão outra no que eu tô falando aqui? Pode ter. Tô puxando muita coisa de cabeça. Mas não tô tirando do cu, não. Já li muita gente que estuda essas paradas falando isso. A Júlia aqui falando. Mas nos Estados Unidos tinha um negócio assim também. Existe até um estereótipo lá do escravizado que trai a própria classe a favor do patrão que eles usam até. Não, tá, tudo bem. Não, mas eu não vejo. Não... É o personagem do Samuel Jackson lá no filme do Django Livre. Mas ali ainda tá muito claro isso. É você lá e eu aqui. Não. É diferente, galera. É diferente. Que eles também usavam um certo plano de carreira lá, eles usavam, mas não tinha nem comparação com o que era feito aqui. Porque aqui no Brasil havia um medo real deles tomarem o poder. Havia um medo real. Lá eles nunca tiveram esse medo real. Era às vezes um lugar pontual, na fazenda X, na fazenda Y, ali às vezes numa região. Mas era um medo regional, pontual e tal, assim. Medo pra valer que havia no Brasil, pô. E aqui não era difícil, não era tão difícil. Lembre-se, o quilombo, às vezes o pessoal esquece, o quilombo dos Palmares durou mais de um século. Durou mais de um século. O pessoal acha que o quilombo dos Palmares foi um troço que durou 6 meses. E o quilombo era gigantesco, exato. O quilombo tinha cidades dentro. O pessoal às vezes acha que o quilombo... Galera, o quilombo dos Palmares não era meia dúzia de negros fugidos no meio do mato. O quilombo dos Palmares era um complexo de cidades. O quilombo dos Palmares era grande, cara. O troço era grande e durou mais de um século. E por que não tem mais quilombo dos Palmares? O que aconteceu? Aconteceu por causa de paulista. Por que eu não gosto de paulista? Porque Bandeirante, aí depois os caras têm até o nome de emissora com esse nome, a TV Bandeirantes, é monumento aos Bandeirantes, pra puta que te pariu com Bandeirante, pega esse fascínio você São Paulo que tem com Bandeirante e vão pra puta que te pariu. É isso que Bandeirante fez no Brasil inteiro. Aí São Paulo hoje é a nação mais rica porque fudeu com todo mundo, é os Estados Unidos do Brasil, saiu fudendo com todo mundo, é a Europa do Brasil, vai tomar no cu, que implica com São Paulo, por isso tem que acabar São Paulo. Ah, caralho. Brincadeira, adoro vocês, paulistas. Seguimores, love you. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.